E dentre as coisas mais importantes que foram conquistadas aí, não foi só o auxílio emergencial, foi inserir pessoas que não existiam dentro do contexto. Pessoas que o Brasil não sabia que existiam. E pessoas que representam, por exemplo, a Bruxelas, a Bélgica, que tem a capital Bruxelas, que é a capital da comunidade europeia inteirinha. A Bélgica tem 11 milhões de habitantes. E aqui acho que nós descobrimos, se não mais agora, mas tínhamos descoberto 26 milhões de invisíveis. Dá duas vezes o país que tem a capital, duas, quase três, que tem a capital da comunidade europeia. Então esse trabalho foi maravilhoso, magnífico e foi fundamental para salvar a pátria de muita gente que teria morrido de fome. Ministro, o Barretinho está do lado aí, um prazer grande estar com vocês de novo. É um prazer estar falando com vocês. Quando estiver com o presidente, agradeço ao presidente por ter me passado uma mensagem quando eu tive um pequeno infarto agudo no miocárdio no domingo passado. Ele foi um dos primeiros a mandar a mensagem. Eu sou muito grato a ele, diga isso a ele. E é um prazer estar de volta conversando com o senhor e com o Barreto numa segunda chance que nós tivemos, né, ministro? O senhor também ficou doente, né? O Barreto acho que não, o Barreto é esse cara. O Barreto acho que não ficou doente. Também? Então nós três aqui, nós estamos numa hora extra terrível. E agradecemos a Deus e a medicina, aos médicos também, mas que primeiro a Deus, acima de tudo, a nossa gratidão. Mas eu tive lá do outro lado, o Jesus mandou um abraço para o senhor, viu? Porque dessa vez foi feia a coisa. Mas enfim, que barbaridade esse negócio desses candidatos aí, que vai ser divulgado o nome dos caras, com patrimônio de 300 mil, mais de 1 milhão, recebendo auxílio emergencial. Primeiro que é um absurdo, e segundo, se esses caras são sujeitos a alguma sanção. Vamos saber do ministro. Que prazer, ministro, falar com o senhor sabe que eu adoro o senhor, aprendi a gostar do Barretinho e de vocês como gente da família, que vocês ajudaram muita gente. Prazerão em falar com vocês mais uma vez aqui. Bom, Datena, primeiro, alegria de te ver bem, né? Eu e todo o Brasil, né? Feliz aí com tu tá em plena forma aí para comandar, né, esses espaços importantes de informação, né, na Rádio Bandeirantes, depois na TV. Em relação a essa situação, a gente tem que lembrar que quando foi feita a lei, lá em abril, a lei não tinha esse limitador dos 300 mil. Isso é um dado importante. Quando nós fizemos a extensão do auxílio emergencial, por sugestão, inclusive, de órgãos de controle, como, por exemplo, a própria CGU e técnicos do TCU e da Receita Federal, nós avançamos. E no texto da medida provisória que prorroga, então, o auxílio emergencial até dezembro, com o valor de R$300, quantas vezes nós conversamos ali em junho, julho, mas vai acabar, como é que vai ficar, o que nós vamos fazer, né? Aí o presidente tomou a decisão da gente prorrogar mais algumas parcelas, né, de R$300 até o final do ano. E quando nós emitimos essa medida provisória, nós acrescentamos essa baliza, ou seja, o sarrafo era diferente, né? O limitador era ter declarado R$28 mil em 2019, referente a 2018. Nós puxamos isso para 2020 com o ano base 2019, ou seja, nós atualizamos e, além disso, nós elevamos esse sarrafo, vamos dizer assim, ou seja, quem tivesse patrimônio registrado acima de R$300 mil não teria direito à parcela. Ou seja, tudo isso atendendo sugestões e especificações da Receita Federal, da Controladoria Geral da União, e também no diálogo permanente que nós mantemos com o TCU, com o objetivo de fazer com que esses recursos chegassem realmente para aqueles que mais precisam e não, como a gente está vendo, né, para pessoas que em algum momento têm condição, por exemplo, de estar disputando uma eleição, são candidatos à vereança, né, e que se valeram dessa possibilidade. Mas, para ser justo, a gente tem que lembrar que de março
Perdão, de abril, 2 de abril, até julho, que foi o período de vigência da lei, nós tivemos naquele período um fator que não levava em consideração os 300 mil reais de patrimônio. Isso passa a acontecer a partir de setembro, quando nós fazemos, então, o texto da medida provisória, o Ministério que contribuiu, uma das contribuições foi exatamente com esse limitador. Então, a partir daí é que vem o limitador, ou seja, então, significa que de abril até agosto pode ter acontecido, e aí então esse volume de pessoas que foi encontrado, que tinham patrimônio acima de 300 mil e que a partir de setembro eles foram cortados, mas como a lei não previa, eles acabaram recebendo antes.